O ideal de você fazer esse círculo é a mão livre, porque quando você exercita isso, depois você fica melhor para fazer os traços do rosto, nariz, olhos, boca e etc. Mas como eu tive um problema na iluminação, eu tive que apelar para esse rolo da minha fita crepe. Olha, você faz o círculo, divide ele ao meio com essa linha vertical. Depois, nesses dois pontinhos, você divide esse círculo em 3 partes, tá? Essas linhas são linhas auxiliares. Aí você faz uma 4ª parte ali embaixo. Então, são 3 partes no círculo, mais a 4ª parte embaixo. Essa linha de baixo de tudo aí, fora do círculo, é a linha do final do queixo, tá? Da figura humana. Começamos um traço grosseiro ali, meio em linha reta do queixo. Essa linha aí é a posição, é a linha dos olhos. Você vai dividir ela em 5 partes. Olha, faz uma parte central, depois 2 para a direita, 2 para a esquerda. Essas medidas aí são o tamanho dos olhos. Você dividindo em 5 partes, cada parte dessa seria o tamanho dos olhos. E você vai usar aquela parte central ali para fazer os olhos. Lógico que o olho feminino ele passa um pouquinho das medidas, porque o olho feminino é maior, é mais redondinho, é mais delicado. É maior porque ele tem os cílios, né? Superiores, inferiores, então fica bem destacado. Isso acaba dando linhas maiores. Você faz ali as pupilas, né? As córneas, com a íris ao centro. Ela vai ficar branquinha como se fosse um brilho. Nessa altura dos olhos, a gente começa umas leves linhas do nariz. Lembrando que o nariz, nessa posição de frente, frontal aí, é o que mais delimita, o que mais dá aparência de nariz é os sombreados que você vai fazer, os efeitos de luz e sombra, tá? As sobrancelhas. Lembrando que a parte interna das sobrancelhas era um pouquinho mais baixa que a parte externa, né, que é a pontinha. Então ela fica levemente inclinada. Essa mesma linha dos olhos também é a linha das orelhas. E se tratando de uma figura feminina, eu estou fazendo um pouquinho menor da linha de baixo ali, tá vendo? A orelha um pouquinho menor para ficar mais delicada. Aí você vai dividir esse último espaço aí em 3, sendo que a primeira linha ali de cima é a linha bem do centro da boca, dos lábios, tá? Aí a parte superior dos lábios, a linha do meio, que é a mesma marcação ali. E aí na figura feminina a gente contorna a parte inferior dos lábios inteira. Já na masculina não. As pequenas marquinhas ali. Aí alguns detalhes nos olhos, né, para ficar mais destacado. Parte inferior. Os olhos femininos são sempre mais destacados do que o masculino. Naturalmente, então eles aparecem em destaque. Isso aqui é tudo em tempo real, tá, gente? Não está sendo nada em câmera lenta, nem acelerado. Então, em poucos minutos, a gente consegue fazer uma figura humana, seja masculina
ou feminino. É muito importante a gente conseguir se virar com o desenho, porque a gente precisa muito disso, às vezes para as crianças na escola ou mesmo para nós mesmos, para a gente poder desenhar alguma coisa. Quando a gente faz uma figura assim, quando você for fazer, é importante que você pegue, por exemplo, uma revista onde aparecem essas fotos produzidas em estúdio, né? Onde eles usam muito esses efeitos de luz e sombra. Você pega um rosto assim, um close de um rosto, seja masculino, seja feminino, e você dá uma olhada na luz e sombra. Normalmente a luz ela incide de um lado do rosto e o outro lado fica um pouquinho com sombra. E isso que dá esses detalhes, né, pra gente visualizar com perfeição um rosto, né? Esses efeitos de luz e sombra. Eu procurei também olhar um corte de cabelo atual, um tipo de cabelo para 2024. E esse cabelo aí é quase que um Chanel, mas de um lado a modelo deixou o corte, assim, deixou as pontas mais compridas, que é justamente para jogar de lado. Então na frente e de um lado ficaram mais compridos os cabelos, para dar esse charme, né, para jogar o cabelo mais para a direita. Eu não vou detalhar muito esses efeitos de luz e sombra, porque o objetivo desse vídeo não é mostrar o desenho prontinho na íntegra, é mostrar como é que você chega lá através dessas linhas auxiliares, né, que nos ajudam muito nas proporções do rosto, distanciamento entre um olho e outro, comprimento do nariz, tamanho da boca, tamanho da cabeça com relação aos olhos, nariz e boca, tamanho do queixo, pescoço, etc. Lembrando sempre que o pescoço feminino também ele é um pouco mais fino que o masculino. Então fica mais delicado. Ficam traços mais delicados. Aí se você uma hora se propor a fazer esse tipo de desenho, eu então já sugeria que você dê uma olhada, né, em fotos, em fotografias na mesma posição, assim de frente. E veja os efeitos de luz e sombra que o fotógrafo aplicou. Aí que legal! Então aqui está representada uma figura feminina. Você chegou até aqui, acompanhou, então você viu que é possível. Qualquer pessoa consegue desenhar. Então aquela expressão eu não consigo não existe, tá? Todo mundo que tenta e segue algumas orientações consegue fazer. Olha lá que legal. Um rosto feminino representado no lápis. Para fazer efeitos de sombra, procura depois pegar um lápis macio e vai fazendo aqueles traços, depois vai passando o dedo, vai fazendo aquele esfumaçado, né? Dá o efeito de sombra. Ok? Gostaram? Muito obrigado, tá? Por ver o vídeo até aqui. Te desejo sucesso nos seus desenhos. Muito obrigado.